Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, tá? A gente terminou aquela parte de trabalhar com matrizes, operações elementares, como é que a gente usa o sistema de operações elementares, por exemplo, para determinar a solução de um sistema e para determinar a matriz inversa de uma matriz, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar, como eu disse para vocês na última aula, uma coisa que todo mundo já usa desde o primeiro dia que entrou na escola, tá certo? Então, eu vou começar trabalhando com vocês, claro. Os nomes são diferentes? São, tá? Mas o detalhe é, vocês não vão fazer nada diferente do que vocês aprenderam a fazer até hoje, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a aula. Então, hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com os chamados espaços vetoriais, tá bom? No capítulo 4, que é o capítulo que encerra essa disciplina, nós temos espaços vetoriais, transformações lineares, autovalores e autovetores, tá? Mas na aula de hoje a gente começa uma construção com base na ideia de espaços vetoriais e subespaços. Então, o que seria um espaço vetorial? Eu vou dar a definição a vocês, tá? Tá aí descrita, tá todo mundo vendo. Vou dizer a definição e mostrar que todo mundo já usa isso desde o primeiro dia que entra na escola e começa a aprender matemática, tá bom? Então a definição de espaço vetorial é um espaço vetorial real, sendo assim, significa que a gente vai trabalhar com números reais, tá bom? É um conjunto V não vazio com duas operações elementares. A primeira operação é a soma, tá? E a segunda é a multiplicação por escalar. A soma, você pega dois elementos do conjunto, vai somar esses elementos e o resultado da conta ainda é um número do conjunto, tá? Ou um elemento do conjunto. E multiplicação por escalar é, você pega um número real e multiplica por um valor que está no seu conjunto. O resultado ainda tem que estar no seu conjunto. Tais que, para as quaisquer U, V e W pertencentes ao conjunto V, e A e B pertencentes aos reais, a gente tem as seguintes propriedades. Tá? Antes de eu falar as propriedades, ó, todo, todo valor, tá? Toda estrutura que pertence a V, a gente vai chamar de vetor. Não precisa ser necessariamente um vetor, pode ser um número real, pode ser um vetor, pode ser uma matriz, pode ser um polinômio, tá certo? Se pertencer a esse conjunto V, a gente chama de vetor, tá bom? Por isso que é chamado de espaço vetorial. Beleza, ó. Você somar os três elementos do teu conjunto, tá aí a opção I, U mais V e depois somar com W, dá o mesmo resultado se você somar os dois últimos, V mais W, e depois somar com o primeiro, que é o U. Não importa a ordem com que você soma os elementos, o resultado não se altera. U mais V é igual a V mais U. Tá? Existe o zero nesse conjunto. Tá? O zero ele só quer dizer que se você pegar ele e somar com qualquer elemento, tá? Ou com qualquer vetor, o resultado não se altera. Esse zero é chamado o quê? Elemento neutro da soma. Existe o oposto aditivo, ou seja, o menos o elemento. Então, ok, se você pegar o elemento que você tem e somar com o oposto aditivo dele, ou seja, subtrair o elemento dele mesmo, você vai ter como resultado zero. Esse elemento é chamado o quê? Elemento oposto. Se você pegar um número e multiplicar, tá? Multiplicar ele pela soma de U mais V, é a mesma coisa de você pegar o primeiro elemento, tá? Esse número real vezes o primeiro elemento, mais esse número real vezes o segundo elemento, tá? E não importa a ordem com que você faça isso, ó. Quinta e sexta, tá bom? Na sexta é só que se eu pegar dois números reais, somar eles e depois multiplicar por um elemento, ou seja, por um vetor, tá bom? Tanto faz eu pegar o primeiro número real e multiplicar pelo vetor, mais o segundo número real e multiplicar pelo vetor. O resultado não se altera. Não importa a ordem com que eu multiplique dois números reais e um vetor. Não importa, o resultado não se altera. E o último é que existe um valor,
tá? E aí a gente coloca como sendo 1, que não muda o resultado da multiplicação. Esse elemento é chamado elemento neutro do produto. Para mostrar a vocês que a gente sempre trabalhou com isso aí. Desde o dia que a gente entrou na escola, você aprende isso. Tá bom? Vou lá mostrar cada uma dessas operações. Vou escrevendo aqui. Ó, pessoal, o conjunto dos números reais, aquele que a gente trabalha, tá bom? Ele é um exemplo de espaço vetorial. E é esse conjunto aqui que a gente trabalha para seja lá o que for, tá? Porque, ó, se eu pegar 3 números, não importa a ordem que eu sou, por exemplo, 2 mais 5, tá? Somar ou subtrair, tanto faz, mais 7, tá bom? Não altera o resultado se você fizer, ó, 2 mais 5 e depois somar com 7. E dá até para inverter lá dentro. Posso trocar a ordem dos números. A gente só tenta manter um padrão, tá? Na sequência que está somando. Você pode alterar aí sem mudar o resultado. Tá bom? Vai dar 14. Se alguém somar, mudando. Ah, professor, mas tem uma diferença. Qual? Aqui, ó, em vez de mais, na minha conta eu botei um menos. Então, beleza. Seria 2 menos 5 mais 7. Se você for relacionar o valorzinho que está aqui, ó, seria 2 menos 5 menos 7. Se você pegar e colocar o parênteses assim, ó, 2 menos 5 menos 7. Você vai ver que o resultado não se alterou uma única vírgula, que dá menos 10. Tá bom? Então, ó, primeira propriedade vale. Isso aí a gente sabe. Essas somas a gente sabe. Vai fazer feira, vai para uma festa, vai passar um troco. Você faz isso aqui o tempo inteiro. Tá? A segunda diz, ó, somar dois números. Eu sei que 3 mais 8 é igual a 8 mais 3. Não importa. Primeiro você pegou um saco de bala de 3 contos e o refrigerante de 8. É a mesma coisa de você pegar primeiro o refrigerante e depois o saco de bala. Não muda o resultado em uma única unidade. Tá? Não muda nada. O zero, pelo amor de Deus, a gente sabe que zero, você não tem nada e vai somar com qualquer coisa, dá qualquer coisa. O zero precisa explicar? Não. O oposto. Ah, você tem R$ 5. Quanto é esse saco de bala? 5 contos. Com quanto é que você vai ficar? Eu tenho 5. E quando eu perco, eu mudo o sinal, eu vou ficar com quanto? Pelo amor de Deus, ó. Tá? Outro, ó. Se você pegar, você sabe que, ó, custa R$ 2 as mercadorias que você vai comprar. Primeiro você pega 5 quantidades de uma, depois 7 de outra. Não vai mudar. É a mesma coisa de você pegar, ó, somar aqui, multiplicar por 2 de 2 vezes 5, mais 2 vezes 7. A gente sabe disso. Tá bom? E não importa a ordem que você está somando. Ó, 5 mais 7 vezes 2. Ó, pessoal, lembrando, eu estou fazendo aí as contas porque eu preciso realmente dizer. Tá? Eu estou fazendo essas contas aqui. Que na soma você vai pegar, ó, dois números reais. É isso que ele está dizendo lá em cima. O resultado dá o número real. Tá? Isso aqui para soma, ou seja, você pega, ó, A e B e a soma, tá bom? Você faz A mais B. Não precisa disso, pelo amor de Deus. E nem você pegar, ó, um número real com o outro, tá? O nosso Vzinho aqui, esse real. Ó, o que é que ele vai fazer aqui, ó? Pegar um número, tá? E a multiplicação é simplesmente quem? K vezes A. É isso que a gente está aplicando aqui. Definição matemática, o que eu faço todo dia, sem nem prestar atenção. Tá? Acabou tudo? Não, claro que eu não acabei tudo, entendeu? Eu estava aqui, ó, na propriedade 6, na 7.
faz 2 vezes 5 vezes 7. Tá? É a mesma coisa que 5 vezes 2 vezes 7. É a mesma coisa que 7 vezes 5. Entendeu? Não adianta. Mudar a ordem não vai mudar o meu resultado. Tá? Eu só tenho que ter cuidado que eu tenho que deixar fixo na última entrada, ok? O elemento que pertence ao meu espaço vetorial. Tá bom? No caso, a definição da gente é U, V e W. Tá? Esses elementos eles estão fixados. E geralmente a gente deixa lá no final da conta. Tá bom? Beleza. E a gente sabe que um vezes qualquer número que seja, qualquer número vezes um. Isso aqui não muda nada. Tá? Tudo isso aqui a gente sabe. Então, essa ideia básica aí, isso é um espaço vetorial. E vocês trabalharam com isso. Primeiro estágio, tá? Segundo estágio. Trabalharam com. Eu comecei a mostrar a vocês quando a gente está trabalhando com matrizes, com polinômio, lá em cálculo, em geometria. A gente faz isso o tempo inteiro. Mexe com essas 8 condições o tempo inteiro. Tá? Vamos voltar lá para a apostila. Só chama atenção, ó, que se ao invés de você ter números reais, você tiver números complexos, tá bom? O espaço vetorial é chamado de espaço vetorial complexo. Todo elemento que obedece às regras que você diz que está dentro desse conjunto, ele é chamado de vetor. E não importa se ele é um vetor ou não, vou mostrar para vocês. Não importa. Tá bom? Então, o primeiro conjunto aqui, ó, de 3 entradas. Aquele vetor do R3. Uma entrada para X, uma para Y e uma para Z. Pode olhar que essas 8 regras aqui, a gente fez lá no primeiro e basicamente segundo estágio. A gente usou isso aqui, ó. Essas 8 regras nós usamos o tempo inteiro. Tá bom? Quem é o vetor nulo? 0, 0, 0. É essa condição 3 aí. Quem é o oposto aditivo? É só você pegar, colocar o menos em cada uma das coordenadas. Se eu pegar um número vezes o vetor, multiplique esse número em cada coordenada do vetor. Pode olhar que eu escrevi a condição 5 e 6 lá no caderno de vocês. Está lá descrito. Tá? A condição 7 também está descrita. São as propriedades. Está lá produto escalar, produto vetorial, produto misto. Essa condição 7 está lá. E assim como está a oitava. Isso aí a gente trabalhou o tempo inteiro. Então, esse conjunto do R3 aqui, ele é um espaço vetorial. Ah, professor, eu preciso decorar isso para usar as regras? Não. Não. Tá, você olhar para um carro, você precisa saber cada peça de um carro para saber que aquilo ali é um carro? Não. Você está usando literalmente o todo. Agora, se você for capaz de compreender, pessoal, que essas 8 regras, aí beleza. Tá bom? Então, quais são as propriedades de soma? A soma de dois vetores, o que é que significa somar dois vetores? Entendeu? Você pega um vetor U com as coordenadas x1, x2 e x3. Pega um vetor V com as coordenadas y1, y2 e y3. Tá? O que é somar os dois vetores? É somar cada coordenada. x1 com y1, x2 com y2, x3 com y3. Primeiro com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira. O que é multiplicar um número por um vetor? É multiplicar esse número por cada coordenada do vetor. Você faz isso com o número real, que foi o exemplo que eu dei. Você faz isso com duas coordenadas, com três. E esse exemplo 2 aí, pessoal, significa que se você pegar, seja lá quantas coordenadas forem, pode ser 5, 10, 100, 1 milhão, 1 bilhão, tá? Ela ainda é um espaço vetorial, desde que você obedeça às regras. Quando eu somar dois elementos desse espaço, eu vou somar primeira coordenada com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira, e assim sucessivamente até eu somar todas as coordenadas. E um número que multiplica um vetor, tá aqui, ó. Tá? Esse número A vezes o vetor U, tá? É multiplicar esse número por cada coordenada do vetor. O número vezes a primeira coordenada, o número vezes a segunda, o número a terceira, e assim vai, sucessivamente.
Polinômios, tá? O conjunto ó, dos polinômios com coeficientes reais de grau menor ou igual a n é um espaço vetorial. Tá? De fato, as operações soma de polinômio e multiplicação de polinômio por escalar satisfazem as propriedades. A gente faz isso aí o tempo inteiro. Tá? Vou mostrar a vocês. Ó. Aí, pessoal. Ele está dizendo ali, naquela propriedade, o seguinte. Vamos lá. Imagina que você pegou aqui uma função x ao quadrado mais 3x mais 2. Você tem esse primeiro polinômio. F de x é igual a isso aqui. Aí você pega um segundo polinômio. G de x é igual x, vou pegar aqui, x à terceira, menos 2x ao quadrado, menos 5. Ó, pegar aqui. Se você somar f com g, f de x mais g de x, o que é que você vai ter? Ó? A gente sabe que vai somar os valores de x de mesmo grau. X à terceira, em cima não tem, então ele é zero. Então fica x à terceira. Com x ao quadrado, ó, menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado, menos x ao quadrado. 3, ó, o valor com x só tem uma das operações, então, mais 3x. E com o número que o resta, menos 5 mais 2, menos 3. Então, veja que você ainda tem um polinômio. O que é que ele identifica é só o seguinte, ó, esse Pn que tem aí, significa o grau do polinômio. Então, se você pegar o P3, significa que o conjunto ó, do P3 é o conjunto dos polinômios. Ó. A vezes x ao cubo, mais bx ao quadrado, mais c, x, mais d, tal que A, B, C e D pertencem aos reais. Toda vez que você vai escrever um polinômio, tu escreve isso aqui tudinho. Aí o que é que a gente faz? A gente só usa, tá bom? A gente só usa a propriedade. Tá bom? Simples assim. O f de x pertence, professor? Não, porque ele tem x ao quadrado. Claro que pertence. O valor de n que está aqui, ó, tá? O n que está aqui, se você fosse escrever, todo, ó, para pertencer a esse conjunto, ele não pode ter grau maior do que quanto? Do que 3. Tá? Então, se tem x ao quadrado, pertence. Ah, e o x ao cubo, professor, aqui? Não aparece. É porque, ó, mais 0 vezes x ao cubo. 0 é um número real? É. Então, está lá dentro. Ah, então ele teria x à quarta. Não, o x à quarta ele não pode ter, porque o maior grau de x que tem que aparecer é x ao cubo. Polinômios são exemplos de espaço vetorial. Você somar dois polinômios, ainda gera um polinômio. Quais são as propriedades? Vamos lá para a apostila. Então, veja, somar dois polinômios, você soma, como a gente acabou de fazer no exemplo ali em cima, ó, os números reais, os valores que tem o x, os valores que tem x ao quadrado, o valor que tem x ao cubo e assim sucessivamente. Tá bom? É isso. Eu vou só ajustar aqui, porque aqui não está bem descrito um polinômio, não, tá bom? Eu vou ajustar isso aqui. As potências estão como subscrito. Isso aqui são potências, tá? x1, x2, até xn. Um número vezes um polinômio é um número vezes cada valor de x que tem aí, ó. Por isso, A vezes um polinômio, A vezes A0, A vezes A1, A vezes A2 e assim sucessivamente. Matrizes também são exemplos de espaços vetoriais. Tá? Então, o conjunto ó, das matrizes M de ordem MN, ou seja, M linhas, N colunas, tá? Com a soma e o produto usual que a gente fez nas aulas passadas, tá? São espaços vetoriais. A gente só pode somar matrizes que têm exatamente o mesmo número de linhas e colunas. Tá? E eu sei que se eu pegar um número e multiplicar por uma matriz, eu vou multiplicar esse número por cada elemento dessa matriz. Tá bom? Aí eu pego um exemplo aí, ó.
de uma matriz de ordem 2 por 2, só que os números que aí estão vão ser o quê? Complexos. Ainda vai ser um espaço vetorial. A soma eu descrevo aqui, ó, das matrizes A22, B22, está aí descrito. A soma de matriz de número complexo, número real com número real, número complexo com número complexo. Ainda gera uma matriz que tem números complexos. Tá bom? Beleza, a primeira parte, o professor tem que fazer isso toda vez? Necessariamente não. Tá? Não há necessidade de você fazer tudo isso. Há uma tentativa da gente tentar, se você entendeu que tem que ter aquelas 8 operações, e a maioria das coisas que vocês trabalham até agora, pessoal, seja em cálculo, seja em geometria, seja no teu cotidiano, são ideias aplicadas com o espaço vetorial, tá? Você não vai ter dificuldade em entender aquelas contas. Aí um passo para você tentar entender, tá? Se um elemento ali, eu posso olhar de uma maneira menos geral, pessoal, uma maneira assim, focar mais um pouquinho a observação? Pode. Nesse sentido, você trabalha com os subespaços vetoriais. Você escolhe, tá? Alguns elementos que obedecem duas regras, tá? As regras não são diferentes das regras do espaço, ou seja, uma eu trabalho com soma, a outra com multiplicação. Tá bom? Então, o que é que define você estar trabalhando com subespaço? Dado um espaço vetorial, um subespaço, esse subespaço a gente vai chamar aí dessa letra W, não vazio, significa que eu tenho que ter pelo menos um valor ali dentro. Será um subespaço vetorial se, para quaisquer dois elementos desse subespaço, a soma ainda está lá dentro. Tá? Você pega dois elementos do subespaço. A soma ainda tem que estar lá dentro. Então, para quaisquer, tá? Dois elementos, um número real e um vetor, tá? A multiplicação desse número pelo vetor tem que estar dentro desse subespaço. Tá? Exemplo disso aí. Por exemplo, se você disser, eu quero um subespaço, que é, por exemplo, que você trabalha. Digamos, eu tenho que ter um mínimo de vendas por dia. Eu tenho que vender no mínimo 15 pacotes. Então, você está trabalhando com subespaço. A soma dos elementos, tá? De venda, digamos, de café e de açúcar não pode ser o quê? Menor do que 15. Então, se você somar essas duas quantidades, não pode ser menor do que 15. Tá bom? Se você botou essa regra, você vai verificar quantas vezes eu tive. Eu não posso ter menos do que 15. Se eu vendi 15 pacotes de café e não vendi nenhum de açúcar, beleza, eu ainda estou valendo. Se eu vendi nenhum de café e 15 de açúcar, beleza. Se eu vendi pelo menos 15 de café e de açúcar, eu ainda estou valendo dentro da regra. Eu não posso ter o quê? A soma menor do que 15. Tá? Vamos olhar essas duas observações. O primeiro é o seguinte, ó. As condições da definição acima nos garantem que, ao operarmos em W, não vamos obter um vetor fora dele. Portanto, W também é um espaço vetorial, pois as operações ficam aí bem definidas e, além disso, não precisa verificar as propriedades de espaço vetorial, porque elas vão estar lá dentro. Tá? Se a regra vale, por exemplo, existe uma lei federal, então dentro do município você não tem que obedecer também a uma lei federal? Tem. Se você está dentro do estado, tem que obedecer a uma lei federal? Tem. Agora, se tem uma lei exclusiva para o teu município, você precisa obedecer ela no estado? Não, porque a lei só vale no município. Então veja, o espaço vetorial é a lei federal. O subespaço pode ser tanto o estado quanto o município. Tá bom? Agora, se a lei é do município, você tem que pegar uma coisa ainda menor. Então, se a lei é do município, essa mesma lei tem que valer aonde? Em todos os locais do município. Cada local desse que eu estou vendo menor é o quê? Um subespaço. Todo subespaço é um espaço vetorial. Todo. Tá bom? Ou seja, ele tem que ter o zero e o produto neutro lá dentro. Tá bom?
Todo espaço vetorial admite pelo menos dois subespaços vetoriais, tá? Que são chamados subespaços triviais. O conjunto formado apenas pelo vetor nulo e o próprio espaço vetorial. Ah, professor, eu tenho que decorar isso? Não. Eu quero que vocês decorem de subespaço as duas regras que vocês vão ter que seguir. Dois elementos do subespaço, a soma deles ainda está lá dentro. Um número real vezes um elemento do subespaço, a multiplicação entre eles ainda está dentro do subespaço. Quais os exemplos que eu coloco? Aí, ó. Se você pegar o subespaço do R2, ou seja, tem duas coordenadas. Uma reta passando pela origem, tá bom? Pela origem. Peguei uma reta que passa pelo ponto 0, 0. Então, W é um subespaço de V. Tá bom? Porque, ó, se você pegar a soma de dois elementos, ainda é um vetor de W, e multiplicar um número por W, ainda é um número que está em W. Professor, não entendi isso não. Vamos lá. Você está pegando, eu vou mostrar aqui na tela. Ó, de novo, eu vou trabalhar com R2. Então, você está pegando aqui, ó, o R2 é o teu espaço maior, tá bom? Ele é o teu espaço vetorial, tá bom? Se você for pegar, para ficar mais fácil em geometria, tá bom? O R2 está aqui, x e y. O R2 é qualquer valor formado por duas coordenadas. Então, x e y, x e y, x e y. Formou duas coordenadas? Você tem tudo isso aqui. Ou seja, ó, todo mundo que está aqui dentro, que tem duas coordenadas, pertence a esse espaço. Tá? Certo, professor, mas isso me ajuda no quê? Ele pegou ali uma reta, mas não foi qualquer reta. Veja que ele não está trabalhando com a reta que passa em qualquer lugar aqui. Ela passa exclusivamente aqui, ó, na minha origem. Então, ela pode estar, ó, seja lá em que inclinação for. Ela está passando por aqui. Tá? Seja lá em que inclinação for, ela está passando pela origem. Ou seja, o 0, 0 está lá dentro. O 0, 0 está aqui dentro. Então, o W que ele pegou, ele está dizendo, é o conjunto formado por qualquer coordenada x e y, tal que, tá? Você tem a equação da reta, digamos, sei lá, x mais y seja igual a zero. O 0, 0 está lá dentro? Está assim. Tá bom? O 0, 0 está lá dentro. Você poderia ter outro exemplo. X menos y igual a zero. Está lá dentro também? Está lá dentro também. Poderia ser 2x menos y. Tá? Qualquer reta desse tipo aqui, ó, menos x mais y, qualquer reta desse tipo aqui, está e passa pela origem. Como é que eu sei? Eu só obtenho o resultado zero se o x e o y forem iguais a zero. Ah, professor, e se fosse assim, ó? E se a reta fosse 2x, ou melhor, se fosse x mais y mais 1 igual a zero? Não dá certo. Porque se você pegar x e y sendo zero, mais 1 dá 1, e 1 seria diferente de zero. Então, não passa pela origem. Não tem um vetor nulo aqui dentro. Entendeu? E tem que ter. Tem que ter. Tá? Olha as regras para você ter a ideia de subespaço. Tá? Eu tenho que dizer qual é a regra do meu jogo. Tá bom? Para o subespaço, eu preciso informar quem é a regra do meu jogo. E eu informei, eu disse, ó, vai ser qualquer coordenada de R2, ou seja, pegar os pontos de x e y, tá? Formando uma reta. Eu sei que isso aqui é a equação da reta, e não é qualquer equação da reta, tá? Ele diz que pega quem? A origem, tá bom? Ele é bem específico. Se eu não obedecer a regra do jogo, tchau.
Tá bom? Vamos voltar para a apostila. O segundo, ó, do R3, ó. O meu espaço é o R3. O que eu vou trabalhar com ele, esse subespaço, é um plano passando pela origem. Ó, de novo, ó, eu estou colocando a origem para ter o vetor nulo dentro do meu espaço. Tá bom? Então, W é um subespaço. Nós temos que a soma de quaisquer dois vetores de W é um vetor de W. Tá bom? Porque pegar, somar três coordenadas, ainda vai dar três coordenadas. Tá? E no plano, o resultado tem que ser quanto? Igual a zero. Em geral, os subespaços R3 são origens, tá? Quais são os subespaços? Lembra que tem que ter pelo menos dois? O do R2, quem é? A origem e o ponto. Tá? Ó, a origem e o próprio R2. Tá? A origem é o ponto, 0, 0. No R3, você tem a origem, você tem retas. Se você está mexendo no espaço, você tem a origem, as retas, tá bom? E também tem um plano inteiro, beleza? Se você pegar o R5, ó, o W, olha a regra do jogo, ó. Na hora que eu for escrever, a primeira coordenada tem que ser 0 e as outras três são números reais. Tá aqui, ó. Tá? São exemplos de subespaço. Porque o vetor nulo está aí dentro? Tá. Porque eu não disse em momento nenhum que eu não poderia ter o zero. Tá? Então, W é um subespaço. Uma matriz qualquer, aí a regra que eu estou, das matrizes que eu vou trabalhar, ó. O conjunto de matriz triangular superior. Por quê? Porque a parte inferior dela só tem zero e a parte de cima não me obriga a ter valores que são sempre o quê? Diferentes de zero. Tá? Ele é um subespaço. Uma matriz que tem N linhas e só uma coluna. E por aí vai. Tem um monte de exemplo. Ó. Olha o exemplo 7 aqui. Ó. O R2. O subespaço, eu estou dizendo que são as coordenadas. Ó. X na primeira entrada e x ao quadrado na segunda. Contanto que x seja um número real. Por que, que ele não é um subespaço? Certo? Por que, que ele não é um subespaço? Vamos olhar. Veja, eu tenho que obedecer à regra do jogo. Tá bom? Eu vou escrever o sétimo aí para vocês entenderem. Vamos lá. A regra do jogo que ele dá é o seguinte: o W ele deveria ser o conjunto formado pelos vetores, ó, que você tem na primeira coordenada, tá? Um valor e na segunda coordenada o quadrado dela. Beleza? Tal que x pertence aos reais. A regra do meu jogo é essa daqui. O zero está lá dentro, se você for investigar. O 00 pertence a W? Sim. Sim, porque você sabe que 0 é a mesma coisa, primeira coordenada, 0 ao quadrado, ainda não mudei nada. Então, isso aqui ó, obedece à regra de quem? Primeiro valor e o segundo ao quadrado. Então, aqui está ok. Tá? Nessa primeira parte aqui, ok. Vamos na segunda regra. Eu só tenho duas regras mesmo de conta para fazer. O 00 está lá dentro, é a primeira coisa que eu testo. Se ele não tiver shall, e a segunda ele diz o seguinte: ó, se você pegar o vetor U, tá? O vetor U, digamos que o vetor U tem coordenadas A ao quadrado e V, tá? Tem coordenadas x, x ao quadrado. Então, eu quero saber o seguinte: eu ainda vou acrescentar o valorzinho de K, K, certo? É um número que pertence aos reais. Para que ele seja um subespaço, eu tenho que obedecer duas regras. A primeira é que U mais V ainda obedece aquela minha regra inicial, ou seja, U mais V ainda vai estar aqui, ou seja, vai me dar um valor, tá? Nesse sentido, de novo, ó, a primeira coordenada B e a segunda
b ao quadrado. E a outra regra que eu tenho que seguir é o quê? Se eu pegar k e multiplicar por u ou v, vamos pegar aqui v, eu ainda tenho que estar em w. Isso significa o quê? Ó? Que se eu pegar k vezes x, na segunda coordenada eu tenho que ter k vezes x. Ó, k vezes x é o valor da primeira. Então, ó, k vezes x elevado ao quadrado. Oh, aí, professor, o senhor já está se enrolando aqui. Tá? K vezes x ao quadrado. Essa de baixo eu sei que eu vou ter. Olha a de cima. E para provar mais fácil, vou pegar com coordenadas. Ele pegou, ele disse aí, imagina que você está pegando o teu vetor u como sendo vetor 1 e 1. Ele obedece a regra? Claro que sim, porque ó, 1, aqui você tem 1 ao quadrado. Então está dentro da regra. O v, quem é? 2 e 4. Porque é a mesma coisa de você ter 2 e na segunda coordenada, 2 ao quadrado. Beleza. O que acontece se eu fizer U mais V? Eu sei pelas regras de vetor que vocês fizeram no primeiro estágio e no segundo, vou somar em coordenada. Então, 1 mais 2 dá 3. E 1 mais 4 dá 5. Só que aí eu tenho um problema, porque isso aqui é diferente do que eu deveria ter. Ó, eu deveria ter duas condições. Se o primeiro é 3, a segunda, ó, tá? A coordenada deveria ser quem? 9. Porque é a mesma coisa de 3 ao quadrado. Ou, se a segunda coordenada é 5, na primeira eu deveria ter quem? Raiz de 5. Então veja que eu não tenho nenhuma dessas duas. Se não tem, eu não obedeço a regra que ele está dizendo. Ó. Primeira coordenada e na segunda está ao quadrado. Então isso aqui não pertence a W. Como ele não obedece à regra do jogo, não é um subespaço. Tá? É simplesmente isso, pessoal. É fazer as contas para ver se obedece à regra que está dizendo. Mesma coisa. Ah, professor, mas isso é difícil. Não, a gente é composto de regra o tempo inteiro. Você vai fazer um esporte. Futebol, o que é que diz a regra? Atacante não pode pegar a bola com a mão. Vou jogar vôlei. O que é que eu não posso? Enterrar a bola. Não posso pegar ela e enterrar no canto da quadra. Tá? E nem posso segurar. Então, regras estão o tempo inteiro. Se as regras indicam, por que, é que eu não posso obedecer uma regra matemática? Ah, professor, isso é difícil. Beleza, mas isso eu preciso treinar. Beleza, vamos voltar para a apostila. Então, no exemplo 8, se você pegar as matrizes, ó, onde W é um subconjunto de todas as matrizes, em que o primeiro elemento é negativo, não é um subespaço. Tá? De fato, ó, a condição I é satisfeita. No entanto, a segunda não, porque se você pegar, ó, por exemplo, pega uma matriz qualquer, pega o primeiro elemento negativo. Se você for somar um negativo com o outro, ainda dá o quê? Negativo. Então, a primeira regra que é a da soma, esquece. Eu não estou mexendo com o resto, eu não estou nem aí para o resto. O primeiro elemento, somar dois números negativos, ainda é um número negativo. Beleza, estou satisfazendo as regras. Agora, vamos para a segunda, multiplicar um número por essa coordenada. Eu não posso colocar regra nesse número. Esse número pode ser o que eu quiser. Se é o que eu quiser, então eu posso pegar um número negativo. Negativo vezes negativo dá o quê? Positivo. E se dá positivo, já não obedece a regra que diz que o primeiro elemento da matriz tem que ser o quê? Negativo. Então ele não é subespaço. A interseção entre dois subespaços ainda é um subespaço. Tá? Restringir. Você tem duas restrições que obedecem às regras. Pegar em comum entre elas não desobedece às regras. Tá bom? Ó, a soma de dois espaços vetoriais, tá? Se eu somar dois subespaços,
seja W1 e W2 subespaços de um espaço vetorial. Então, ó, W1 mais W2 significa que a soma de dois elementos, ó, cada elemento pertencente a um subespaço pertence ao espaço maior, tá? E se eu achar um subespaço em comum, tá? Um subespaço em comum, eu tenho, ó, ou seja, a soma de dois subespaços vetoriais é composta por essa regra que está dizendo aí, tá bom? E um subespaço de V. A soma ainda é um subespaço de V. Tá? Exemplo aqui, ó. Se você pegar o R3, se você pegar W1 e W2, são retas que passam pela origem. Somar retas que passam pela origem ainda vai gerar o quê? Retas que passam pela origem. Só que a partir de duas retas eu consigo traçar o quê? Um plano. Então a soma de duas retas com ideia de espaço vetorial gera o quê? O plano. Todo o plano que contém as retas. Tá? Se V e R3, ó, V é um espaço de R3. O primeiro W1 do subespaço é um plano. O segundo é uma reta contida nesse espaço. O que é que dá a interseção entre um plano e uma reta? Tá? A reta não está contida no plano? A soma entre o plano e todos os elementos da reta que estão nesse plano gera o quê? O plano inteiro. Tá? O 13º exemplo, ó, que tem aí, você pega, ó, o W1, é a matriz de ordem 2 por 2, que você tem a primeira linha, são dois números quaisquer, a segunda todo mundo é zero. O W2 é uma matriz de ordem 2 por 2, onde a primeira linha dela todo mundo é zero, na segunda são dois números quaisquer. Tá bom? Então, somar W1 com W2, você gera uma matriz de ordem 2 por 2, em que quaisquer elementos podem aparecer. Tá bom? Só tem que ter cuidado que a interseção entre elas, tá? Entre dois subespaços quaisquer, ó, observação aí, ó. Dois subespaços me gera o quê? Vetor nulo. Então, W1 mais W2 é chamado de soma direta de W1 com W2 e é denotado dessa forma aqui. A soma gera o todo, a interseção só tem um vetor nulo. Tá? A pessoa tem que decorar isso tudo, cada passinho. Não, pessoal. O que vocês precisam decorar de tudo é a regra do subespaço. Decore ela. A soma de dois elementos tem que estar lá dentro. Ou seja, se eu pegar quaisquer dois valores, tem que obedecer à regra. Pegar um número vezes um elemento, ainda tem que estar no meu conjunto. Ou seja, um número vezes um elemento tem que obedecer à regra. E aí, primordialmente, a gente chega em combinação linear. Rapaz, combinação linear, pessoal, é o que vocês fazem literalmente quando vão para uma festa, passar um troco, qualquer coisa nesse sentido, tá? Mexer com combinação linear, pessoal, é literalmente trabalhar com aquilo que a gente faz o tempo inteiro. Ah, professor, fala muito em fazer o tempo inteiro, porque a gente usa isso. Só que agora eu estou dando ordem, tá bom? Aquilo que a gente faz no corriqueiro. Digamos, se você pega, tá? Você tem costume de trapacear, tá? Num jogo. Ah, alguém pega e dá um nome. Ah, isso aí é trapaça. Ele resume tudo aquilo que você fez de maracutá e chama aquilo ali de um nome. É isso que a gente está fazendo. O que é combinação linear? Eu já citei para vocês em aulas passadas, pessoal. E o exemplo máximo que eu posso dar isso aí é literalmente você está mexendo com dinheiro. Se qualquer um de vocês trabalhar, digamos, está numa venda e vai passar e receber troco, tá? A pergunta que eu fiz já antes, e eu faço novamente agora, não sei se vão lembrar da resposta, eu vou dizer ela de novo. Por que é que nenhum país do mundo, em nenhum, tem as notas de todos os valores? Porque na maioria dos países do mundo,
as notas têm início dela, tá? Em nota, tá? 2, 5 e 10. Vamos pegar a nossa, R$ 2, R$ 5, R$ 10. 20 começa com 2, 20, 50 começa com 5, 100 começa com 10. E agora a gente acrescentou a de 200. Tá? Há países em que tem ainda a nota de 1, tá? O nosso admite moeda, tá bom? A moedinha. Não vamos adentrar em moeda, vamos pegar com nota. A ideia de trabalhar com nota, pessoal, já diz para você que você pode pegar a partir de R$ 4. Você pode obter qualquer valor que você quiser usando essas moedas, essas cédulas que eu disse para vocês. Tá bom? Qualquer valor de troco que vocês precisarem, a partir de R$ 4, estou falando em valor cheio, vocês conseguem obter usando essas cédulas. Se você for pegar R$ 4, pega duas cédulas de 2, R$ 5, uma cédula de 5, R$ 6, três cédulas de 2, R$ 7, uma de 5, uma de 2, R$ 8, você pega uma cédula de 4 cédulas de 2, R$ 9, uma de 5 e duas de 2, R$ 10, ou duas de 5 ou 5 de 2, ou uma de 10. Ou seja, você pode combinar elas. Se adentrar com moeda, aí é que a gente expande mesmo, tá? O total de possibilidades que a gente pode trabalhar. Então, quando você está mexendo com cédulas, você está mexendo com combinação linear. É isso. Combinação linear nada mais vai ser do que você vai ter valores disponíveis para você. Então, qualquer outro que você quiser gerar, você só pode gerar a partir daqueles que você tem. Tá bom? Ó, nós temos um alfabeto. Se eu pedir qualquer palavra para vocês em português, vocês só podem gerar a palavra a partir das letras do alfabeto. Não importa, tá? Quantas vogais tenham, quantas consoantes tenham. Vocês só podem gerar fazendo aquilo ali. E cada vez que vocês colocam em uma ordem, vocês têm uma palavra diferente. Vamos pegar uma palavra simples? Pega maca. Você deu uma ordem, você combinou as letras de uma certa forma. Tá? M-A-C-A. Se eu trocar as duas consoantes que eu tenho de posição, eu troco maca, tá? Por cama. Tá? Pega a cama. Falei tão bonito, cama. Tá? Só faltou fazer cama, baby. Tá? Você tem a cama. Então, o modo que a gente combina, por isso o nome combinação, tá? Gera resultados. E linear, porque você vai dispor elas em uma ordem linear. Tá bom? Então, combinação linear vai ser isso. E a gente faz isso com palavras. A gente faz isso quando vai fazer a feira. Tá bom? Deu R$ 15. Deu 15, deixa eu ver aqui. Você abre. Claro que hoje a gente tem a facilidade de passar o cartão, essas coisas. Mas se você tiver com cédula, deixa eu ver essas cédulas que eu tenho aqui. Tá? É isso que a gente trabalha. Então, o que é que a gente vai ter? A combinação linear vai partir da ideia de quê? Espaço vetorial. Eu vou pegar a informação que tem no espaço, ou seja, todo elemento que está lá obedece todas aquelas regras que a gente viu. Tá? Então, cada elemento de combinação linear, ele pertence ao espaço vetorial. Está aí na definição. Você já vê um espaço vetorial real ou complexo. Eu não sei qual valor eu vou trabalhar. Cada elemento, ou seja, cada vetor que pertence ao espaço vetorial, você está lá, e você tem um conjunto também de números reais. A quantidade é tão grande quanto os elementos do espaço vetorial. Tá bom? Então, qualquer outro elemento que você tiver lá dentro, que puder ser escrito, você combinando isso. Peraí, ó. Por exemplo, como eu disse para vocês, se você quiser passar R$ 13, você tem forma de combinar as suas cédulas. Tá? Em si, você pega, ó, 8 mais 5 dá 13. Como é que eu obtenho 8? 4 cédulas de 2 e uma de 5. Tá? 4 dá 8, mais 5 dá 13. Então, tem um modo de combinar.
Se der R$ 14, eu posso ter outra forma de combinar R$ 14. Eu posso pegar, ó, duas cédulas de 2 que dá 4, duas cédulas de 5. Posso pegar duas cédulas de 2 e uma de 10. Tá bom? Tenho duas formas de combinar. Então, qualquer elemento que puder ser obtido a partir de você trabalhar com os que você já tem, esse elemento é chamado de combinação linear. E a sua base é que gera isso tudo. Esses elementos formam uma combinação linear. Tá bom? Então, o V é uma combinação linear de V1, V2. Você vai pegar, ó, duas notas de 2. Então, duas vezes. O que é que você tem? As notas de 2 e de 5. Você vai combinar. Se eu pegar três notas de 5 e 7 de 2, tá bom? Eu vou ter outro resultado. Então, veja, eu dou a quantidade com a base que eu tenho. Tá bom? O conjunto que você gera a partir dos resultados de todos esses valores aqui, ó, gera um subespaço, ou seja, W pode ser um subespaço tal que, ó, qualquer elemento do espaço vetorial é obtido como uma combinação linear de V1, V2, V3 até o Vn. Tá bom? Então, ó, também caracterizamos um subespaço gerado por W com o menor subespaço de V que contém o conjunto dos elementos V1, V2 e aí vai. Essa parte você precisa decorar? Não. Decora a regra. O que é uma combinação linear? O professor vai me dar alguns valores e a partir deles eu tenho que ser capaz de gerar qualquer outro resultado. Tá bom? Os números são combinações lineares. Ó, por exemplo, você aprende a contar a partir de uma combinação linear. Como é que você conta um? É um. Tá? 2. Você pode fazer 1 mais 1, você já pode ter o 2. O 3, você pode fazer 1 mais 1, ou 1 mais 2, tá bom? Você tem outra base. O 4, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 2 mais 2, 1 mais 1 mais 2, 3 mais 1. Entendeu? Então, à medida que eu for dizer para vocês, vocês usam aquilo que tem. Com cédula, 2, 5 e 10. Tá? Com valores, eu posso botar 1, 2, 5, 8. Tá bom? Então, combinação linear é fácil de entender. Tá bom? Olha as regras aí. Exemplo 1, ó. Você tem um espaço vetorial formado por três coordenadas. Se V pertence a esse espaço, ó, e ele não é nulo. Então, ó, o conjunto, ó, dos V's está o quê? Ó? Um número real vezes V pertence ao real, ou seja, esse é uma reta que contém o vetor V. Tá? Se V1 e V2 pertencem ao rei 3, tá aqui, ó. Um número vezes V1 é sempre diferente do segundo vetor, ou seja, um não é múltiplo do outro. Para todo, ó, alfa pertencente aos reais, então V1 e V2 é o plano que passa pela origem e contém V1 e V2. Por que isso aí? Porque se um não é múltiplo do outro, esses dois vetores não são paralelos. Se todos os vetores que eu gero não são paralelos um ao outro, então eles podem se tocar em algum momento, ou não. Mas nesses vetores ele aponta em direções distintas. Se aponta em direções distintas, dois vetores distintos geram para a gente o quê? Um plano. Tá bom? Se V ó, pertence ao R2, aí eu tenho aí, ó. O primeiro vetor é 1, 0. O segundo vetor é 0, 1. Observe que qualquer vetor x e y que eu quiser obter, é só fazer quem? Ó? X vezes V1 e y vezes V2. Então, qualquer vetor do plano xy, ele é obtido como uma combinação linear de quem? Dos vetores 1, 0 e 0, 1. Tá? Olha o exemplo 4. Se eu pegar ó, 1, 0, 0, 0, uma matriz de ordem 2 por 2, cujo primeiro elemento é 1. No segundo, uma matriz de ordem 2 por 2, cujo segundo elemento da primeira linha é 1, o resto é 0. Você pode formar aí uma combinação linear? Pode, desde que as matrizes que você pegue, tá bom? As matrizes que você pegue tenham a primeira linha, certo? Formada por quaisquer valores e a segunda linha sempre igual a 0. Deixa eu só mostrar uma coisa a vocês. Quando você está trabalhando com R3,
tá? Você também está trabalhando com elementos que tenham uma combinação de três valores. X, Y e Z é a mesma coisa de estar sendo gerado x 0, mais y de coordenada 0, 0, mais z de coordenadas 0, 0, 1. Ou seja, qualquer vetor que você está mexendo no espaço, ele é uma combinação de quem? Ó? Desses vetores. Ó. 0, 0, que você chama de V1, 0, 0, que é o V2, 0, 0, 1, que é o V3. É como passar o troco com as cédulas de 2, 5 e 10. Os valores de x, y e z vão ser os valores que você vai aplicar na sua conta. Se você pegar qualquer matriz de ordem 2 por 2, ó, qualquer matriz que você quiser de ordem 2 por 2, ela é gerada se você pegar por quem? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então vejam, combinar essas quatro matrizes aí, tá bom? Pegar aqui, ó, x vezes a primeira, y vezes a segunda, z vezes a terceira e w vezes a quarta. Você gera qualquer matriz de que tipo? X, y, z e w. Ou seja, qualquer matriz que seja, ela é uma combinação linear dessas aqui. Ah, professor, sempre é assim, com zero? Não, você pode pegar você pode pegar ainda, ó. Eu posso pegar também do R2, tem outro conjunto aqui, ó, tá? Tá? A gente viu quem? O primeiro. O primeiro conjunto era gerado por 0, foi? 0, 0, 1. Tem algum outro? Tem também, ó. Vamos pegar, ó, obter o mesmo resultado aqui, digamos, ó. Eu quero que o final da minha conta, foi? Ó, eu quero que o final da minha conta seja x e y, tá? Aí eu vou multiplicar aqui, ó. 1, 0. E na outra aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui menos 1 e 1. Será que eu sou capaz de chegar no x e y usando eles? Então vamos lá. Eu tenho que A vezes 0 mais B vezes menos 1 e 1 tem que ser igual a quem? X e Y. Quem é o valor de A e quem é o valor de B? Se eu for fazer propriedades que a gente aprendeu de vetor, A 0 mais menos B e B tem que ser igual a quem? X e Y. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho daqui, ó. Na primeira condição que eu tenho aqui, continuando a conta, soma de coordenadas de vetor. Na primeira você tem aqui, ó, A menos B. E na segunda, ó, 0 mais B. Isso aqui tem que ser igual a x e y. Lembre-se que x e y é o valor que está dado. Você quer chegar nele. Então você tem que ser capaz de dizer quem é o valor de A e o de B. Preste atenção aqui, ó. Eu sou capaz de construir um sistema. Ó. A menos B tem que ser igual a x. Na de baixo, ó, B tem que ser igual a y. Já achei o valor de B. E se eu for usar essa condição de B na primeira, ó,
A menos Y tem que ser igual a X. Quem é o valor de A? Oi? A tem que ser igual a X mais Y. Como assim, professor? E esse X, Y? É fácil, é o seguinte, ó. Eu quero que A vezes 0 mais B, que multiplica menos 1 e 1, me dê como resultado 2 e menos 5. Tá bom? 2 e menos 5. O que é que minha regra aqui diz? Ó? Minha regra diz que para obter isso, o B tem que ser igual ao valor de Y, que é igual a menos 5, ou seja, já disse a vocês quem é o valor de B e quem é o valor de A. A minha regra diz que tem que ser igual a X mais Y. Quem é X? É 2. Mais quem é Y? Menos 5. O A que eu vou colocar na conta é menos 3. Então vejam, eu sou capaz de determinar qualquer valor de duas coordenadas usando esses vetores. Ó. 1, 0, menos 1 e 1. Ah, eu posso alterar? Pode. Ó. Menos 2 e 4. 3 sei lá, menos 1. Tá? Você pode ir brincando aqui e sendo capaz de determinar quem os valores de A e B, que vão manipular aqui para você obter o resultado que você quiser. Tá bom? O resultado que você quiser. É isso a combinação linear. Tá? Vamos voltar para a apostila. Aí, beleza, eu acabei de aprender o que é uma combinação linear. Daí vem uma história de dependência e independência linear. Que danada é isso, senhor? Vamos lá. O que é uma coisa ser independente? O que é você se tornar independente dos seus pais? Literalmente, você não precisar deles para cumprir as obrigações financeiras, tá bom? Ou de qualquer coisa de casa. Você se tornou independente. O que é dependência? É você ainda precisar deles para qualquer situação. Tá bom? Não é. Aí tudo bem, você não vai associar, eu precisei uma vez, mas eu sou independente. Não, tudo bem. A gente está falando uma situação corriqueira, a todo momento. Tá? Dependência e independência linear é só você pegar a ideia de combinação. Se tá, você for capaz de chegar no vetor nulo, ó, olha aqui essa operação de combinação linear, você chegou no vetor nulo. Se você só chega nele, se cada valor que você vai multiplicar por cada vetor for 0, tá bom? Isso aí é chamado de independência linear. Ou seja, um vetor não é combinação linear de outros. Agora, se você chega no 0, tá? E pelo menos um desses elementos aqui não é 0, você tem o chamado dependência linear ou linearmente dependente. Como assim, professor? Se você pegar, tá bom? 2 e 4. O 4 é múltiplo de 2. Ou seja, o 4 depende do 2. Tá bom? Agora, se você pegar 2 e 3 e só estiver mexendo números inteiros, o 2 e 3 não são múltiplos entre si, então um resultado independe do outro. É só isso, pessoal. Há uma leitura bem simples. Então, quando é que eu digo que você tem uma combinação linearmente independente? É quando a combinação linear só é 0, se o valor que multiplica cada vetor for 0. Se pelo menos um for diferente de 0, tá bom? Você não tem independência linear. Ó, vamos lá para os exemplos que a gente vem colocando. Pega aqui, ó, os exemplos que estão descritos aqui. Troca esse 2 e menos 5 aqui agora. Vamos trocar por 0, 0.
Eu quero usar esses dois elementos aqui para chegar no 0, 0, tá bom? E aí, quem seriam os valores de A e B? Se o A e B, se ambos forem diferentes de 0, eu tenho independência. Independência, tá? Geralmente vocês acham descritos assim no livro. LI, linearmente independente. Agora, se pelo menos um dos dois for diferente, ó, se A ou B, aqui, ó, perdão, botei diferente aqui, quando aqui é igual. Aqui é igual. No outro, se A ou B é diferente de 0, você tem linearmente dependente. Mas é claro que se você fizer a mesma conta, ó, B é igual a Y. O Y aqui seria 0. Então, B obrigatoriamente é 0. No caso do A, o A seria X mais Y. Tá aqui, ó, o X é 0, o Y é 0. 0 mais 0 é 0. Então, você tem o quê? Independência linear. Tá? O vetor 1, 0, menos 1 e 1 são linearmente independentes. Do mesmo jeito que se você pegar o menos 2 e 4 e o 3 e menos 1, você vai ver que eles são linearmente independentes. Um exemplo do que é dependente seria aqui, ó, menos 1 e 1 e 1 e menos 1. Se você multiplicar o primeiro por menos 1, você tem o segundo e vice-versa. Então, um tá, pode ser obtido usando o outro. Então, eles não são linearmente independentes. Tá? Um depende do outro. Tá certo? Então, vamos voltar para a apostila. Então, veja, é fácil. É só compreender que é fácil. Para obter o zero, todo mundo que multiplica eu tenho que ser zero. Se um que está multiplicando não é zero, tchau. Tá bom? Então, observação. Segue a definição do conjunto. O conjunto é LD se somente se um desses vetores for combinação linear dos outros, ou equivalente. O conjunto de V1 até Vn é linearmente independente se somente se nenhum desses é combinação linear dos outros. Tá bom? Ó, exemplo, você pegar o R3, ó, dois vetores quaisquer, tá? Então, eles são linearmente independentes se somente se os vetores estiverem na mesma reta passando pela origem, ou seja, um vetor é múltiplo do outro, ou seja, eles são paralelos. Pegar aqui três quaisquer, ó, são linearmente independentes se estiverem passando no plano, passando pela origem. Tá bom? O que eu disse para você é o vetor 1001. Veja que o A, os valores que multiplicam ele tem que ser zero. Como é que eu obtenho aqui, ó, para obter o 0, 0? A vezes 1 dá 1. A2 vezes 0 dá 1, dá 0. A1 mais 0 é 1. Então, A1 é 0, A2 é 0. Pronto. O vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá bom? São independentes. Tá, eu tenho até que consertar aqui, ó. A1, A2, isso aqui é A3, tá? Não é A-3, não. É A3. Tem que corrigir um monte de coisa dessas apostilas. Tá? Se V pertence a R2, ou conjunto, ó. Agora o conjunto formado por três vetores, ó. 1 menos 1, primeiro vetor. 1, 0 e 1 e 1 é linearmente dependente. Por quê? Ó? Porque eu vou conseguir obter um desses vetores usando os outros dois. Tá bom? Eu vou conseguir obter um deles usando os outros dois. Ou então, se você quiser ver melhor, tá bom? Ó, como é que eu obtenho o vetor nulo aqui, ó? Tá? Eu só consigo obter o vetor nulo aqui, ó, se eu pegar um meio multiplicar pelo primeiro vetor, menos um multiplicar o segundo e um meio multiplicar o terceiro. Aí o que é que eu vou ter? Ó? Nem, ó, os números que multiplicam os vetores não são zero. Se eles não são zero, então eles são o quê? Transforma essa combinação aí num espaço linearmente dependente.
E aí vem para o último conceito que eu queria dizer para vocês, a base. O que vocês acham que é uma base? A base é o alicerce. É dali que você fundamenta todo o resto. A base de nossos valores monetários é R$ 2, R$ 5, R$ 10. Se você pegar por nota, se for por moeda, quem é? 1 centavo, 5 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Qualquer valor de centavo é obtido pela combinação dessas. Então, a base é literalmente o valor mínimo que você precisa e dali você pode ir operando para obter todos os outros resultados. Qual é a base da contagem que a gente aprende desde que começa a contar? É aquele número que todo mundo acha lindo. 1, 2, 5, 10, 30, 50, 14. Todo mundo acha lindo isso. Você tem uma base de contagem, seus dedos, e você começa a contar a partir do 1. Tá? Todo mundo começa a contar a partir do 1. Ela é tua base. Tá? 1 mais 1, 1. 2 mais 2. 2 mais 2 você aprendeu que é 4, porque você sabe que 1 mais 1 é 2. 2 mais 1 é 3. 3 mais 1 é 4. Então, 2 mais 2 dá 4. Você aprende por causa da base, que é 1 com 1. Tá bom? Então, dizemos que um conjunto de vetores é base de todo o espaço se, primeiro, ele é linearmente independente, e segundo, qualquer elemento do espaço for obtido como combinação linear desses vetores. Por exemplo, o R2, a base dele é o vetor 1, 0 e 0, 1. A gente já viu que o 0, 0 só é obtido se eu multiplicar cada vetor desse por 0. E o segundo, qualquer vetor x e y, você obtém multiplicando o x pelo primeiro vetor, 1, 0, e o y pelo segundo vetor, 0, 1. Tá bom? Então, isso é fácil de você entender o que é uma base. O conjunto de 1 e 1, 0 é outra base. Você obtém o 0, 0, certo? Multiplicando A1 e A2 tem que ser 0. Faz as contas, ó. A1 é 0, A1 mais A2 tem que ser 0. Como A1 já é 0, A2 tem que ser 0 também, ó. Eles são 0, linearmente independentes. Beleza. Agora eu tenho que fazer aquela segunda prova, que qualquer vetor x e y é obtido como combinação linear desses aqui, ó. E você chega. O valor de A1 é o x. O valor de A2 seria y menos x. Bem parecido com o exemplo que eu fiz para vocês. Tá? Bem parecido com o exemplo, aquele A de combinação 1, 0. Volta um pouco o vídeo, pessoal. A de combinação 1, 0 e B de combinação menos 1 e 1. Pega ele. O detalhe que no exemplo 3, ó, o conjunto 1, 0 e 0, 2 não é base. Por dois motivos. Pega qualquer valor de coordenada x diferente de 0. Imagina que você quer achar o vetor 1 e 3. Lembre-se que você tem que obter qualquer vetor a partir desses aí, do que eu entrego para vocês. Professor, se qualquer número for diferente de 0, já não dá, porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0, então já não daria como. Tá bom? Então ia para o espaço. E o segundo, que prova ali, ó, eles não são linearmente independentes. Porque o A, para que a conta desse 0, seria exatamente igual a menos 2 vezes o valor de B. Então, se A é 0, B é 0. Ah, professor, mas o A é 0 e B é 0? Sim, mas só pode ser o 0. E aí eu posso ter, ó, 2 e menos 2, tá? Se eu pegar o B como sendo 1, o A tem que ser menos 2. Se eu pegar o B como sendo 2, o A tem que ser menos 4. Então, não tem só o 0. Tem um monte de valores, tá? Não são linearmente independentes. E também, tá? Ó, que é essa ideia que ele coloca aqui, ó. No vetor, no espaço, x, y, z, o vetor 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 é uma base. Essas bases de vetores geralmente chamam-se base canônica, tá bom, pessoal? E o pessoal bota essa letra E aí. Então, o vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, eles formam a base canônica do espaço.
Tá bom? Então, qualquer vetor x, y, z é formado pela combinação entre eles. E também eles são linearmente independentes. O problema é que, para o espaço, ó, ele pega aqui um exemplo, o conjunto, ó, 1, 0, 0 e 0, 0, 1 não é uma base. Porque como é que eu gero elementos da coordenada z aí, diferentes de zero? Não tem como. Está faltando alguém aí. Tá? Apesar dele ser linearmente independente, está faltando eu escrever as coordenadas de z. Entendeu? Então, é tipo um jogo também que eu tenho que obedecer duas regras. Assim como a ideia de subespaço, base é um jogo que obedece a duas regras. Primeiro, tem que ser linearmente independente. Segundo, qualquer elemento que eu quiser do meu conjunto é combinação linear do que eu tenho. Ó, as matrizes, como eu disse para vocês, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, matriz de ordem 2 por 2, formam uma base de qualquer matriz de ordem 2 por 2 que vocês quiserem. Faça o teste aí, são linearmente independentes, olha as contas. Tá? Para obter a matriz nula, só se A, B, C e D forem iguais a zero. Tá? E o segundo ponto, tá? Para obter qualquer matriz x, y, z e w, é A, C, x, B, C, y, C, C, Z e D, C, W. Tá bom? Observações. Tá? Isso daqui, essas observações aqui são um pouquinho chatas, tá? Eu não cobro, tá bom? Mas é bom você saber. Então, os vetores de V1 até Vn, vetores não nulos que geral, tá? Que geram um espaço vetorial. Então, dentre esses vetores, podemos extrair uma base. Qualquer conjunto de elementos que seja linearmente independente e que o conjunto deles gera qualquer valor do espaço, gera uma base. V é um espaço vetorial gerado por um conjunto finito de vetores. Então, qualquer conjunto com mais de n vetores é LD. Toda vez que você tem um espaço linearmente independente, que gera todos os elementos, ele ali é o conjunto mínimo que você precisa. Tipo as cédulas de dinheiro, 2, 5 e 10. Ali é o mínimo que eu preciso. Quaisquer outros valores que eu aplicar ali, tá? Vão ser gerados a partir de quê? De uma combinação desses. Ou seja, não precisa. Tá? Qualquer base do espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. Tá bom? Este é o número chamado de dimensão. Tá bom? Qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número. Por exemplo, no R3 eu preciso de 3 elementos. Então a dimensão é 3. No R2, que eu mexo só com duas coordenadas, tem que ter no mínimo 2 vetores. Não menos do que isso. Pode ter mais? Pode, mas não menos do que isso. Quando o espaço vetorial admite uma base finita, dizemos que V é um espaço vetorial de dimensão finita. Qualquer conjunto de vetores LI de um espaço vetorial de dimensão finita pode ser complementado, tá? De forma a formar uma base. Tá? A dimensão que você tem, qualquer conjunto de n vetores LI forma uma base. Tá? Se você tem a dimensão do conjunto, tá? Qualquer outro conjunto com a mesma quantidade de elementos gera uma base de V. Se o IV são subespaços de um espaço vetorial V, que tem dimensão finita, então ó, a dimensão do subespaço é sempre menor do que a dimensão do espaço inteiro. O que você usa para gerar elementos do subespaço é menos condições do que para gerar o espaço inteiro. Tá bom? E a dimensão ó, da soma desses dois subespaços você obtém com isso aqui. Tá? Dado uma base de V, cada vetor V é escrito de maneira única como combinação linear de outros vetores. Beleza? Então, ó, vamos voltar para mim. Então, pessoal, vou pedir a vocês encarecidamente. É porque a parte é tão argumentativa, tá, que vocês literalmente têm que treinar muito. Tentem treinar. Pega o vídeo da internet que já está pronto. Pega os elementos que tem lá para entender. O espaço é só uma regra geral. O que vai importar aqui, o que eu vou precisar de vocês, tá bom? É a ideia de subespaço, combinação linear, tá? E
conjuntos linearmente dependentes ou independentes. São esses três. E eles são fáceis. O subespaço são duas regras. Somar dois números ainda tem que cair dentro da regra do meu jogo. Tá bom? Pegar um número vezes um elemento do conjunto ainda tem que cair dentro das regras que eu estou colocando. Isso é a ideia de quê? De subespaço. Combinação linear é fácil, é só qualquer valor que eu quiser obter, ele tem que ser um múltiplo e uma combinação desses outros que eu já tenho. Lembre-se, na combinação linear, pessoal, é só lembrar, o professor sempre fala do troco em cédula. A partir de R$ 4, você obtém qualquer valor usando as cédulas de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e também de 200. Tá bom? Usa isso. Espera aí, combinação linear é como passar o troco de 2, 5 e 10. Ah, tá. Então, a partir daqui você monta. É a mesma ideia, tá bom? Outro ponto, dependência e independência linear. É só para saber, ó, se um desses elementos que eu estou pegando, por exemplo, o 10, tá? Na cédula, ele é combinação de quem? De 2 e de 5. Tá bom? De 2 e de 5. Então, se você pegasse um conjunto, tá? De 2, 5 e 10, ele não é independente. Porque o 10 é 2 vezes 5, ou 10 é 5 vezes 2. A base mesmo, a base para gerar todos os outros seria só quem? A nota de 2 e a nota de 5. Elas são realmente a base. Tá? O troco é gerado pela combinação linear de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200. Mas a base mesmo para fazer essas contas é 2 e 5. Então vejam o que é dependência e independência. Se eu tenho independência capaz de gerar qualquer resultado, isso é base. Se eu tenho dependência, eu não tenho base para gerar todos os resultados. Tá? Eu posso ter a mais, mas eu preciso ter o quê? O valor mínimo. Beleza? Então vou pedir a vocês, pessoal, treinem um pouco. Tá bom? Treine. Tá bom? Falou um bocadão, hein? Sendo assim, se eu não tenho mais nada o que falar hoje, meu nome é Fui!